Deixa eu só atualizar aqui uma notícia que eu estou vendo agora aqui do Twitter, né, do Rafi, grande Rafael Figueiredo, Rafi. Ele falou que o Stuberg saiu do forno dele aqui, né? O Ravi falou, Stuberg, diz que dependendo da PEC, o Brasil corre risco de downgrade. Esse é um ponto importante, inclusive, Fábio, eu queria trazer esse assunto com você, né? A gente tem discutido já bastante sobre essa possibilidade das agências de risco, inclusive, rebaixarem nossa nota aqui do Brasil em relação a toda essa questão do fiscal, né? Apesar de o mercado ter entendido que houve uma leve desidratação, vamos dizer assim, mas então, exatamente, né? Porque a questão ampliou esse teto, aumentando isso, tem esse é o ponto até que eu queria debater aqui. Como que a gente vai fazer os reflexos disso, principalmente para a inflação, para juros e até para a própria moeda, né? A gente deve ter aí um ano de 2023 que, de repente, se acredita, Cabral, que isso pode impactar até na questão de não vou falar uma recessão, mas de repente atrapalhar a atividade nossa. Pode, porque a curva de juros empina, o custo do dinheiro está caro, o custo do dinheiro está caro, o empresário não investe, vende menos, isso pode causar recessão. Não sei se é aquela recessão de 3, 4%, tá, mas uma queda podemos ter sim. e uma fuga de investidor também, por conta disso? Impactando a moeda? Não, o mercado é meio doido, quanto a isso não. Quanto a isso eu não consigo ver A assim. questão, Pode ter uma fuga temporária, mas a médio e Mas longo prazo ele e se fica. de repente se concretizar isso de um downgrade nas agências de risco para o Brasil? Aí. não, Nossa, O Brasil muito está com pouco. grau de investimento? Não, Não, né? não tá. fala, Então Fábio. Não. esquece. Quem já não Não? tá, não tava, e quem tá, fica. O problema é o seguinte, a gente estava em vias de voltar a ter grau de investimento, dado tudo que foi feito nesse último ano, até a Fitch ou a S&P falou há uns meses atrás, antes da eleição, é que, claro, a grande imprensa nunca vai divulgar isso, porque senão favoreceria o candidato que era o atual governo, mas já tinha agência olhando que se o Brasil continuasse 2023, a tarefa de casa que fez em 22, eu cansei de falar isso nas minhas redes sociais, cansei de falar, falei algumas vezes aqui, a gente, por enquanto, em dólar, continua sendo uma das melhores bolsas do mundo, uma das melhores moedas do mundo. Agora desandou porque o fator eleição gerou muita volatilidade, mas o Brasil vinha bem. Final do ano a gente sabia que ia ter o desafio, independente de quem ganhasse, ia ter que fazer PEC, alguma coisa para fechar algumas contas, mas cada um de uma maneira. E a gente viu que a maneira que o time atual da economia estava fazendo as coisas estava dando tudo certo. Como a gente ainda não sabe quem é o ministro da Fazenda, e os próprios candidatos a ministro da Fazenda, os nomes não passam muita confiança, afinal, se você for pegar o currículo do principal candidato, Fernando Haddad, de economia ele não entende nada, mas ele vai ser ministro da Fazenda provavelmente. Já começa a ficar preocupado porque o mercado começa a olhar que é um novo poste. A gente já viu isso no Lula 1, no Lula 2, ele sempre tem uns postes ali. O mercado fica um pouco preocupado. Vão desmembrar todo o Ministério da Fazenda para planejamento, para mais alguma coisa. Então, assim, quem que vão ser as outras pessoas? Um terceiro ponto importante, o que não acontece muito, é a gente estava com cortes de juros para o ano que vem, já estão tirando da curva esses cortes, e já tem gente falando, olha, dependendo como passar essa PEC, dependendo como for as coisas, de bobear vai ter que subir juros no ano que vem. E aí começa a gerar um problema. Por quê? Diferentemente de lá de trás, hoje o mundo tem juros positivos. Os Estados Unidos com 5% de juros, a Selic a 14% já não é tão mais linda, maravilhosa como ela está agora. Entendeu? Então tem muita coisa para tomar cuidado. Eu não acredito em fuga, por quê? Porque vão subir a Selic se precisar. O Stuberg fala isso na própria entrevista que ele deu hoje cedo, foi um evento no Safra, ele fala isso. A gente sabe que durante um governo PT a gente vai ter juros e inflação mais alta. Então eu sou vendedor de câmbio. Entendeu? A realidade é essa. Eles sabem. Eles fizeram campanha, mas eles sabem o que vão fazer, porque para eles é bom também. CDI alto, o gestor tem zero trabalho. O CDI já está gordo, entendeu? Então, ele volta para o 2,20, enche o bolso de taxa de administração e performance, tem que bater o CDI, que eu já acho que deviam mudar isso no Brasil, o fundo multimercado tem que bater o CDI, pô, por quê? O CDI é renda fixa, você tem um multimercado, você deve ter que bater outro benchmark. Não, ele vai bater o CDI, aí ele põe lá 90% em título do governo para ficar perto do CDI, faz uma apostinha ou uma outra coisa e cobra do cliente dele o 2,20 e fica todo mundo feliz, entendeu? Esse que é o grande problema da história toda. Todo mundo tem interesse nisso. Não o país. É uma pena.